Boa tarde, pessoal. Sou o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, e hoje estou aqui com vocês para mais uma de nossas lives literárias. Hoje o nosso assunto é extremamente importante, muito interessante, e falaremos do incrível livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limites em um Mundo Sem Limites, da Isabela Camargo. Hoje o nosso bate-papo vai versar com filosofia, história, psicologia e outras temáticas importantes para a contemporaneidade, como gerenciar o nosso tempo, como organizar a nossa vida e como ter uma vida saudável. Hoje, então, receberemos a jornalista Isabela Camargo. Antes do nosso bate-papo, vou passar aquele costumeiro recado para vocês. É um prazer enorme representar a Livraria Martins Fontes Paulista nessa live. É importante dizer que o nosso espaço ele é extremamente democrático, aberto a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, credo, orientação sexual ou convicções políticas. Que todos os leitores e participantes de nossos eventos sintam-se bem acolhidos pela nossa equipe. O acervo da Livraria Martins Fontes Paulista possui 200 mil títulos à pronta entrega, disponíveis em nossas lojas e também no site martinsfontespaulista.com.br. É com muito prazer e honra que recebemos hoje Isabela Camargo. Vamos ver se a Isabela já está disponível aqui pra gente. Olha lá. Aqui para o nosso bate-papo, galera. Vamos aguardar um instante que ela está chegando por aí. Esse bate-papo promete bastante hoje. Isabela está para entrar. Vamos aguardar um momento, galera. O livro é muito interessante. Eu adorei fazer a leitura. É importante dizer para vocês também que esse livro ele está entre os 3 mais vendidos da Livraria Martins Fontes Paulista. Nós tivemos que fazer a requisição demais pela tarde de hoje, porque nós já estávamos sem no nosso estoque. É um livro que trata de um tema importante, sobretudo nesse momento de distanciamento social, em que muitas pessoas estão com dificuldades, de repaginar a sua vida, de lidar com um momento distinto, com uma nova rotina, e o tempo parece que nem sempre é o nosso amigo, nem sempre está de acordo e caminhando conosco. Isabela Camargo, muito prazer, seja bem-vinda. Tudo bem, querido? Boa tarde, boa noite, na verdade, para você, para todos que estão aqui conosco. Muito prazer, você me ouve bem? Ouço bem, vejo bem. Aliás, te vejo com 2 filhos, atrás de você e que alegria. É inexplicável, na verdade, A gente vê um filho literário. Foram 4 anos de pesquisa, então estou muito feliz de estar aqui com você, Rafael. Nossa, é um prazer enorme, Isabela. Nossa equipe ficou extremamente feliz em saber da sua participação. Você já é uma pessoa que tem um carinho enorme aqui entre os livreiros. O seu livro nós sempre indicamos aqui para os clientes. Por si só ele já é altamente vendável, ele já é um filho que nós já adotamos com muito carinho aqui na livraria. E, sem dúvida, quem ainda não leu, vale demais a pena fazer a leitura. Isabela, eu gostaria de pedir para você fazer uma apresentação. Eu sei que dispensa a apresentação, a sua figura, a sua personalidade, mas eu gostaria que você fizesse uma apresentação para a gente, dessa sua carreira, dos seus trabalhos majoritários, por gentileza. Rafael, obrigada pelo espaço. Aliás, obrigada pelo tempo, de cada um que está aqui conosco, porque escolhendo estar aqui, estão escolhendo também não fazer outras coisas. Falar de tempo é falar exatamente de escolhas, mas já já então a gente fala disso. Bom, eu sou jornalista há 15 anos, comunicadora há 23, então eu comecei no rádio, depois fui para a TV, fui para o Hard News e depois fui para a escrita. Vejam, o caminho da comunicação. Eu trabalhei muitos anos na Band, trabalhei muitos anos na Globo, e hoje, então, sigo com essa mensagem, embora esteja trabalhando na Rádio Bandeirantes de manhã, também sigo com essa mensagem do livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, Rafael, por quê? Nós estamos vivendo num mundo express,
em um mundo analógico, mas o nosso cérebro ainda, perdão, o mundo digital, o mundo express, mas o nosso cérebro ainda é analógico. Então, se a gente não parar um pouquinho para pensar nisso, aí o tempo ele pode passar muito mais rápido para quem, evidentemente, não pensar no que está fazendo no tempo. Então, minha trajetória começou no rádio, para a TV, e agora chego então na livraria. Veja, que coisa mais incrível. E eu estou muito feliz de estar aí no catálogo da Martins Fontes. Sem dúvida, e não só no catálogo, mas já dentre os mais vendidos, né? Isso é Pois algo preponderante a ser dito, é muito, muito legal. Você está junto de nomes muito importantes já da literatura e também do jornalismo, né? O seu livro está assim vendendo muito bem, é bem como o novo da Daniela Arbex, assim como o livro novo da Helena Ferrante. Então, assim, é um primor estar já nesse espaço, né? Isso uau! é muito legal, isso é muito importante. Eu gostaria de pedir para você, Isabela, contar como foi um pouco o processo de elaboração desse trabalho. Você começa ali em 2017 com um anseio, com uma ideia. Será que o tempo ele está passando mais rápido ou estamos passando mais rápido pelo tempo? E a partir daí vai desdobrando-se em um universo que talvez até você não esperava. Conta um pouco para a gente como que é o processo, como foi o processo de criação. Respondo sim, Rafa, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Posso te chamar de Pois não. Rafa? Com certeza, com Então, pronto. certeza. Esteja à vontade. Você já sentiu que o tempo está passando mais rápido? Você já teve essa percepção? Eu já tive, em vários momentos. É? Confesso. E Confesso que você tive. acha que o tempo está passando mais rápido ou a gente está passando mais rápido pelo tempo? Olha, eu tinha uma ideia antes da leitura do seu livro, agora eu tenho um pouco mais de lucidez sobre o que anda acontecendo. Mas eu não quero estragar. Eu tinha a ideia de que o tempo passava mais rápido, sim, viu? Isso, pois é. O Rafa, então, quando eu estava trabalhando na reportagem na TV Globo, eu ouvia muitas pessoas, quando eu estava na rua, né? Então, cada dia numa rua, cada dia com pessoas muito diferentes uma das outras, mas sempre alguém vinha e me questionava. Eu não tenho tempo para fazer nada. O tempo só pode estar passando mais rápido. Ah, porque eu ouvi uma teoria que diz que isso, que aquilo. Eu falei, opa, pera lá. Né? Porque quando essas teorias começam a entrar, se você não chega com a informação correta, elas começam a ganhar força. Enfim, mas eu fui buscar então a resposta para saber se o tempo estava passando mais rápido ou nós estávamos passando mais rápido pelo tempo. Então, primeiro eu fui buscar respostas com os físicos, astrônomos e com um cosmólogo que nós temos aqui no Brasil, que inclusive é quem dirige o Museu da Manhã. Então, todos eles me disseram o seguinte, gente, o tempo da natureza, isso não é spoiler, isso não vai inviabilizar a leitura do livro, tá? Mas o tempo da natureza, ele continua igual. Então, o Sol não está nascendo e se pondo mais rápido, as fases da Lua não estão mais rápidas, as estações do ano não estão encurtando. O que está acontecendo é que neste tempo mecânico, né, que nós colocamos neste relógio, e em quadradinhos de calendário, aqui, ó, este tempo que foi construído ao longo do tempo, inclusive a história dos calendários e do relógio, essa história já dá outro livro, mas este tempo de 24 horas que foi criado por muitas pessoas que foram cada um buscando seus interesses, nós é que estamos colocando mais coisa nesse tempo. Então veja, físicos, astrônomos confirmam, nada está acontecendo com o tempo da natureza. Nós é que não estamos percebendo o tempo passar. Nós é que não estamos lembrando, inclusive, de observar este tempo natural. Porque a gente não sai das telas, a gente está de tela em tela. A gente está de um compromisso a compromisso, né, Rafa? Então, se eu te perguntar assim, Rafael, nós estamos em que mês do ano? Uhum. Nós Você vai estamos me no mês dizer? 9, setembro. 9. Hoje é que dia? Terça. Que fase da lua nós estamos? Quando vira inverno para primavera? Tudo isso é tempo, Sim. não é? Você combinou comigo, vou entrar 3 minutos antes das 6. Teremos 1 hora de live. Quantas horas você está dormindo? Quantas horas, em quanto tempo você se alimenta? Há quanto tempo você não tira férias? Ou seja, Rafa, a gente está falando de tempo o tempo inteiro. E esse nosso tempo é finito.
dentro de um tempo que é infinito. Portanto, com o tempo da natureza nada está acontecendo. Lembrando que este relógio de ponteiros já foi uma ampulheta, né? E essas 24 horas, então, foram de uma forma artificial colocadas para nós. E aí no livro, Rafa, eu trago a evolução da comunicação e dos transportes. Uhum. Essas transformações explicam muito das razões de como estamos. Então, essas evoluções explicam por que estamos como estamos. É evidente que quando o mundo circulava, quando as informações circulavam pela velocidade das pernas de um cavalo, a informação corria a uma velocidade. Depois veio o trem a vapor, uau! Depois vieram outras formas de transporte muito mais velozes. Então, uma informação que antes poderia demorar 6 meses para chegar até nós aqui no Brasil, hoje chega no mesmo instante. Então, nós saímos de um tempo que durava meses, um tempo de informação, para um tempo instantâneo. Uhum. E se eu pegar a informação, a palavra instantânea, na hora me vem a palavra miojo. Vivemos no mundo miojo. Eu posso fazer uma massa artesanal, cozinhar por um tempo, ou eu posso pegar um saquinho e em 3 minutos eu estou alimentada. Percebe? Então é evidente que nós estamos passando mais rápido pelo tempo, porque estamos querendo colocar cada vez mais coisas dentro dessa agenda. Uhum. E aí o dia vai parecer insuficiente. E isso às vezes é muito contraditório também, já vou passar a palavra para você, porque tem momentos da semana em que esses momentos voam, outros param. Então a gente vive momentos de sensações, de percepções de tempo voando ou tempo parando o tempo inteiro. Vai depender de como você lida com a sua agenda. Não são todas as pessoas que sentem que o próprio tempo está acelerando. Mas aí depois, se você quiser, eu falo sobre isso. Perfeita elucidação. Eu gostaria de entrar num tocante, né, que você menciona isso, menciona no livro, viver em um mundo digital com o cérebro analógico. Você agora há pouco mencionou isso novamente, né? Eu gostaria de te perguntar, Isabela, como se dá esse descompasso, né? Porque muitas vezes nós não estamos observando esse encaminhamento e a gente também começa a padecer de alguma maneira, né? Com essas demandas, com esses multi-estímulos e de alguma maneira o nosso corpo ele tem uma estrutura, né? Ele tem um eixo, ele é uma forma orgânica. Como se dá isso na contemporaneidade, esse descompasso? Onde que isso pega? Né? Onde está o problema em não entender isso, Isabela? Nossa, pergunta fantástica, Rafa. Em algum momento da história, eu não consegui chegar nesse momento, alguém da medicina separou cérebro do corpo. Então, quando a gente fala saúde física e saúde mental, parece que estamos falando com partes que não se comunicam. Uhum. Certo? Então, vou por partes, inclusive. Uhum. Se no passado a força que eu mais usava no meu trabalho era a física, é evidente que os movimentos repetitivos causavam consequências físicas. E quando você está com o seu corpo cansado, você pega, deita e dorme. Certo? Então, se você faz um movimento repetitivo, por longos períodos, aquilo vai te causar uma necessidade de pausa que você vai, na hora, você vai parar. Né? Então, se você caminha demais, você vai, quando as suas pernas começarem a doer, você vai parar. Só que quando o cérebro está em exaustão, nós dificilmente sentimos essa dor na perna. A dor cerebral, ela se manifesta por todo o corpo. Então vem um enjoo, vem uma tontura, vem uma dor de estômago, vem um processo de inchaço nas pernas. Tudo isso é o seu cérebro querendo dizer, para um pouquinho, a gente precisa descansar um pouquinho. Então, como nós estamos lidando com muitas máquinas, Rafa, a gente tem realmente uma percepção muito ingênua de que nós também poderemos nos recarregar como o celular, né, em algumas horas de bateria, ou que nós não precisamos descansar. Então, eu trabalho muito no livro esse conceito da pausa voluntária
para evitar uma pausa involuntária. Eu preciso parar um pouquinho para poder continuar. Eu preciso fazer um pouquinho de nada para conseguir fazer tudo o que eu quero. Então, perceba, quando você me pergunta qual é a relação dos novos tempos com o nosso cérebro, é que agora nós não estamos mais usando a força física, estamos usando a força intelectual. É evidente. E que se eu não parar para pensar um pouquinho, Rafa, que o nosso cérebro ainda é aquele do tempo das cavernas, por pequenos ajustes que já houve, mas ele ainda é o cérebro das cavernas. A medicina ainda é muito jovem diante de todo o nosso tempo. Então, eu preciso olhar para o meu cérebro, eu preciso olhar para o meu tempo, para a minha respiração, com mais humildade e com mais consciência que, se eu não fizer as pausas necessárias, eu vou ter que fazer pausas violentas ou involuntárias. Você quer ver um exemplo comparado à máquina? Se o nosso computador ele começa a ficar mais lento, o que a gente faz? Não manda ele para o conserto? Não manda ele para uma revisão? Né? Então, por que se o meu cérebro está me enviando uma informação e pedindo para um pouquinho, chegamos no nosso limite hoje. Por que eu tenho, então, essa ilusão que eu não preciso que eu não preciso me dar um tempo? Eu faço muitas comparações com a velocidade nas autoestradas, o painel do carro. Tem milhares de exemplos aqui para tentar compartilhar com vocês, com muita humildade, que nós temos vários exemplos ao nosso redor que precisamos nos colocar na agenda. Precisamos observar para todos os sinais que o nosso corpo está enviando. E se eu negligenciar esses sinais, pronto, vai dar ruim lá na frente, viu, Rafa? Então, é como o painel do carro que está acendendo uma luzinha e você ignora. Até que uma hora o carro vai parar e você vai dizer, mas como assim esse carro parou? Mas ele estava te avisando. Então, nós precisamos dar as condições necessárias para o nosso cérebro funcionar nos tempos de hoje com tempo de qualidade. E aí, Rafa, já passo a palavra para você. Eu entrevistei alguns neurocientistas. Inclusive, um deles, o Dr. Fulvio Scorza, da Unifesp, ele diz, o cérebro precisa, Rafa, de duas coisas para funcionar bem. Ele precisa de outras coisas para funcionar muito bem, mas para funcionar bem, a gente precisa de oxigênio e glicose. Então, como nós estamos respirando, se estamos correndo de tela em tela, de compromisso a compromisso, nossa respiração está curta. Se eu estou respirando mal, eu estou pensando mal. Se eu estou desembalando mais e descascando menos, eu estou me alimentando pior do que eu deveria. Se eu não dou tempo para as refeições, se eu estou comendo em cima da mesa ou cada vez correndo mais, eu também não estou oferecendo para o meu organismo inteiro condições para funcionar bem. Você entende, Rafa, como um assunto ele vai puxando o outro, porque é infinito. Falar de tempo, por mais que pareça subjetivo, eu gosto muito de falar isso. Porque às vezes eu começo a falar, as pessoas olham assim, lá vem aquele papo. Mas, gente, a gente fala de tempo o tempo inteiro. Mas dificilmente para pensar nele. E eu coloco nesse livro, inclusive, Rafa, coisas muito práticas. Sem teoria do buraco da minhoca, não. São coisas muito práticas. Então eu brinco, né? É o que está aqui nos ponteiros, é o que está aqui nos quadradinhos, são os exames médicos, enfim. Tudo o que a gente acaba ignorando, mas que faz parte das nossas 24 horas. Sim, sim. De fato, é muito esclarecedor, né, fazer essa reflexão, mas no automatismo, né, e nesse processo de robotização a gente acaba esquecendo. Mas para entrar um pouco nisso que você comentou, Isabela, eu gostaria que você falasse um pouco de algo que eu achei formidável, compartilhei enquanto lia também, e uma interlocutora minha, né, minha companheira, ficou assim fascinada com essa concepção, que é a demanda dos contratos de tempo não assinados. Né? E como isso gera um desdobramento de estafa profundo e que muitas vezes nós não temos um tato para compreender isso.
E também, juntamente com os contratos de tempo não assinados, eu gostaria que você desdobrasse um pouco sobre as problemáticas de adoecimento, partindo desse Tá. pressuposto do que está multitarefado, daquilo que está sobrecarregando a nossa psique, somatizando esses problemas conosco. Você pode fazer uma explanação sobre isso, Isabela, por gentileza? Posso sim. Quanto tempo nós temos? Nós 2 horas? temos aí, nós temos 40 minutos, mas você, com sua Tô perspicácia, pode brincando. fazer uma Sim, sim. boa síntese para a gente. Perfeito. Aliás, todos gostamos de um bom resumo, né, gente? É o que a gente está tentando aqui. Rafa, primeiro a gente precisa entender o zeitgeist deste nosso tempo, né? Uhum. Zeitgeist é uma palavra em alemão e que significa espírito do tempo. O espírito deste nosso tempo é totalmente diferente do espírito do tempo anterior. Qual tempo anterior? Todos. Todos os períodos da história tiveram seus zeitgeist. Zeitgeist é um conjunto de crenças, culturas e uma macro tendência. Nessa nossa macro tendência atual, nós temos o algoritmo, nós temos a internet, nós temos o excesso de acessos. Uhum. E se eu não tiver autocontrole, se eu não souber filtrar estes acessos, eu posso cometer equívocos. Uma boa comparação, Rafa, em relação à alimentação. Se eu comer todo o hambúrguer disponível no mundo, não vai adiantar depois eu culpar que o hambúrguer engorda. Uhum. Quem controla a ingestão do hambúrguer sou eu. Então, se eu não controlar esse dedinho nervoso que fica em feeds infinitos, né? E de tela em tela, se eu não souber o que eu vou consumir de informação neste excesso de acessos, eu estou sobrecarregando essa máquina. Uhum. Então, nós estamos entre o sutil e o denso o tempo inteiro. Se eu não observar esse zeitgeist, se eu não aceitar que o passado é passado e que não adianta ficar com aquele Roseville, né? Você lembra do filme Meia Noite em Paris, que o escritor ele vai para Paris, aí quando ele volta no tempo achando que naquele tempo era melhor, ele reencontra outros autores que também queriam viver em outros tempos, ou seja, a gente tem, infelizmente, e aí os médicos explicam isso no livro, uma ilusão também que o passado era melhor que o presente. Sim. Não é? Mas a própria história mostra que nós estamos apenas vivendo mais uma mudança. Só que ela não vem com a velocidade das pernas de um cavalo, ela vem com a velocidade do satélite. Inclusive, é que permite nós estarmos aqui, né, para todo o Brasil. Se vocês me permitirem, eu deixo essa live salva, inclusive, no YouTube. E aí nós estamos criando, sabe o que, Rafa? Uma marca no tempo, uma pegada digital. Então, aquelas pessoas que procurariam um conteúdo, que vão procurar um conteúdo no futuro, elas podem encontrar aqui na live Martins Fontes, dia 8 de setembro, 6h22, esse conteúdo. Percebe? Como esse zeitgeist é totalmente diferente? Sim. Né? Então, neste excesso de acessos, nesse excesso de informação, nesse nosso desejo de consumir tudo, né? Inclusive o Frei Beto ele menciona uma palavra que sempre provoca uns 5 pontos, uns 5 graus na escala Richter do terremoto, que é a ganância. Nós temos sim uma certa ganância de fazer tudo, ler tudo, estar por dentro de tudo. Não é? Então é nessa vontade, é nessa ilusão que poderemos fazer tudo isso sem nenhuma consequência e vamos então sobrecarregando o nosso tempo. Então, eu vou só fazer aqui, dar um passinho para trás. Para quem pensa que o tempo está passando mais rápido, eu recomendo que vocês coloquem o meu tempo está passando muito rápido. Porque o tempo da natureza, nós já sabemos que está na média igual. Tá, Rafa? Então, é muito importante a gente trazer essas partes agora para responder sua pergunta sobre os contratos de tempo. Existem alguns contratos de tempo que são sociais, que servem para todos. Por exemplo, se a aula está marcada para começar às 7 da noite e o professor se atrasa e chega às 7h15, ele está descumprindo um contrato social. Ele está descumprindo um contrato de tempo. Quem assinou esse contrato? Diretamente ninguém, mas indiretamente todos nós. Essa é a hora combinada na escola.
Se o banco está programado para fechar às 4 da tarde, eu chego lá 10 para as 4, a porta está fechada, o banco está descumprindo um contrato. Percebe? Bom, isso é um contrato geral. Agora, se eu te mando uma mensagem, Rafa, e eu, 5 minutos depois, te cobro uma resposta, eu estou fazendo você cumprir um contrato que você não assinou. Percebe? Então, hoje, muitas amizades, muitos relacionamentos profissionais, inclusive, passam por esses contratos que nós não assinamos, mas somos cobrados frequentemente. Então, nesse Zeitgeist, é por isso que eu proponho como encontrar limite em um mundo sem limites, porque vivemos em uma cultura em que a objetividade também não é bem-vinda. Uhum. Não é? Então, se você disser não posso responder hoje, ou não responder, você já vai provavelmente pensar, vai ficar, vai rolar um melindre. Se você não souber colocar os seus limites. Então, o que eu gosto muito de dizer, Rafa, é que tudo com delicadeza, tudo com elegância, porque assim como eu e você, Rafa, podemos viver todas essas situações, nós também podemos cobrar, ou podemos estar cobrando alguém pela mesma coisa. Porque está muito automático. Porque como agora é instantâneo, eu tenho a ilusão que a pessoa do outro lado da tela está esperando a minha mensagem. Ou do e-mail está esperando a minha mensagem. Né? Eu vivi nesses 4 anos, Rafa, de pesquisa, eu entrevistei 150 pessoas. 2 delas me chamaram de mais atenção. Uma foi o Frei Beto. Quando eu mandei o e-mail para ele, dizia assim a resposta, Rafa, obrigada pela mensagem, responderei, né, assim que for possível. Não pense que estou do outro lado da tela para responder a sua mensagem. Prezo por outros afazeres. No primeiro momento, você pega essa informação e fala, nossa, né, que indelicadeza. Mas não, ele está dizendo, eu não estou diante do computador, então não espere essa resposta para ontem. Certo? E o Ricardo Amorim também. Isso não é fofoca, tá, gente? Isso é um fato. Se você mandar uma mensagem para o Ricardo Amorim hoje por e-mail, ele vai dizer, olha, convites para tal coisa, até novembro eu não posso considerar. Minha agenda já está cheia. Então, o que ele está fazendo? Ele está colocando limite em um mundo sem limites. Portanto, isso é um contrato de tempo. Se você não estabelecer as suas regras, alguém vai estabelecer por você. E você vai ser cobrado, e você vai ficar com essa aflição para dar conta dessa agenda que você não pediu. Faz sentido, Rafa? Muito sentido, muito sentido. E é de uma maneira muito, parece que orgânica, muito natural, a gente cai nisso sem perceber, né? A gente já está cansado, já está envolto em tudo isso e não sabe nem mesmo o porquê, né? Diante dessas multinuances, dessas demandas imensas, em um período em que vivemos também, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco da famigerada premissa, né, do tempo é dinheiro. Né? Você falou um pouco da ganância no sentido de poder fazer tudo, sentir que pode aproveitar tudo, então você lê um livro ao mesmo tempo que escuta uma música, conversa com um amigo, vai tatear o celular, enfim. E nesse aspecto do propriamente da vida de trabalho, né? Assim, o tempo é dinheiro. Em qual instância isso pode ser prejudicial? Onde que a gente pode perder a mão com essa ideia? Qual é a grande questão que está nessa frase tão disseminada, né, Isabela? Esse aforismo, né, que nos persegue. Gente, é muito bom, tá? Conversar com uma pessoa inteligente, assim, que sabe fazer uma pergunta boa dessa. Rafa, você falou exatamente a ilusão que nos faz acreditar que tempo é dinheiro o tempo inteiro. Então, essa ilusão de ser multitarefa também alimenta um outro raciocínio em que se eu fizer uma coisa só, estou perdendo tempo, e se eu não fizer nada, meu Deus do céu, estou perdendo tempo e dinheiro. Tá? Então vamos por partes.
Essa frase, vamos entender o contexto. Tempo é dinheiro, esse aforismo foi dito por Benjamin Franklin lá no século XVIII. Revolução industrial bombando. Os artesãos estavam trabalhando nas linhas de produção. Os donos das fábricas não eram só donos das fábricas, eles eram os donos do tempo daqueles trabalhadores. A história mostra, Rafa, relógios gigantescos na parede, porque nem todos tinham esse relógio mecânico aqui que hoje você compra por R$ 1. O relógio, ele começou, inclusive eu trago essa história no livro, ele, assim como os livros também, eles eram restritos a minúsculos grupos, né, de eruditos, no caso o relógio só para famílias muito ricas. Então, com o tempo, o relógio começou a ficar mais popular. Mas, lá na época da Revolução Industrial, os donos das fábricas também eram donos do tempo dos trabalhadores. E essa frase foi dita num contexto em que Benjamin estava dizendo para um comerciante, olha, cuidado que tempo é dinheiro. Se você não souber usar o seu tempo, você vai perdê-lo. Grosso modo é isso, tá? E aí a gente veio alimentando esse aforismo. Aforismo, gente, é uma frase pequena que explica muita coisa. E não para pensar. Então, tempo é dinheiro? Sim, mas nem todo tempo é dinheiro. A sabedoria é quando a gente consegue identificar quando o nosso tempo é dinheiro. Aí a gente entra numa outra linha que é o ócio, que é o tempo livre. Domenico de Masi, o famoso sociólogo italiano, ele tentou devolver a dignidade para o ócio décadas passadas. E até hoje tem gente que acha que o ócio é uma bobagem. E até hoje, pessoas evitam tempo livre com medo do julgamento alheio, que pode ser, assim, nesse sentido, que preguiçoso, né? Ou que pessoa vagal, que não sei o quê, porque parece que se você não estiver fazendo nada, você está cometendo um crime. Percebe como isso volta lá para o início da nossa conversa? Sim. Como essa necessidade de preencher não só a agenda, mas o tempo inteiro, vai ter consequências, tá? Então vamos lá. A Cris Junqueira, que é a cofundadora do Nubank, ela participa do livro e ela inclusive diz, para mim tempo é dinheiro. Mas ela está dizendo nisso, ela está colocando essa frase no contexto em que ela tenta passar para os funcionários do banco o seguinte: você quer fazer uma reunião? Seja objetivo, porque é o seu tempo mais das pessoas da reunião e esse tempo pode estar sendo utilizado para outra coisa. Então veja, se eu estou no meu trabalho, sim, aquele tempo significa dinheiro, porque eu estou trocando as minhas horas de vida por um salário. Aí vai ser burrice minha se eu estiver fazendo essa troca e lá no meu emprego, né, observando o movimento das nuvens. Agora, eu acabei o meu trabalho. Eu estou com, agora, eu passei da catraca, vamos dizer, né? Eu dei o desligar aqui no computador. Este tempo, pera lá, deixa eu só tirar aqui. Este tempo que eu teria livre, se eu também utilizar esse tempo para trabalhar mais, ou para fazer, ou se eu encher esse tempo com mais tarefas, Rafa, esse é o problema. É quando nós queremos transformar todo o tempo em dinheiro. O problema é quando você quer maximizar a agenda, subtraindo as horas de sono, achando que com isso você vai ser mais produtivo e que com isso você vai ser mais genial e tudo mais. Percebe? Sim. Então, uma frase a gente pode ir para vários caminhos. Mas, com a história do multitarefa, como você falou, né, aquela cena assim da pessoa com o telefone aqui, escrevendo, observando e tal, os especialistas já explicam que essa é uma ilusão tremenda. Por quê? Eu posso fazer duas atividades ao mesmo tempo. Uma manual, estou lavando a louça, tá? E estou te ouvindo na live lá com o Christian Dunk. Maravilhosos. Isso eu posso. Agora, prestar atenção na live de vocês e em outro conteúdo que me exija concentração e raciocínio é uma grande ilusão. Por quê? Na prática, eu fico alternando a atenção e vou pegando frames de palavras que o meu repertório já conhece. Percebe?
Então aí você tem a impressão que você fala assim, nossa, eu estava ouvindo lá o Rafael falando com o Christian, e aí eles disseram tal coisa, e ao mesmo tempo eu estava vendo aqui. Isso é uma grande ilusão. Isso é perda de tempo. Porque se você quiser aí se aprofundar, né, no seu raciocínio a partir do que você ouviu daqueles dois conteúdos que te exigiu a parte cognitiva, você vai ter que voltar para um deles. Sim. Olha, então eu perco o tempo na ilusão que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Isso não é a Isabela que está falando, isso são os especialistas que me disseram e eu coloquei em prática, e realmente. É só perceber. Tá? Então, se eu vivo num mundo, Rafa, que alimenta essa crença, que eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Se este aparelho maravilhoso que está permitindo que a gente esteja aqui também pode ser o veneno, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, ou seja, o chocolate, por exemplo, que te acalma também é o que te vicia. E assim a gente entraria até no vício da internet. Então, eu preciso, primeiro, me conhecer e fazer boas escolhas. Se nós tivéssemos 5 segundos, Rafa, eu falaria se conhecer, fazer boas escolhas e dormir. Pronto. Acabou a live. Obrigada. Entende? As respostas simples são as que mais incomodam. Sim. E quando nós falamos sobre multitarefa, é uma ilusão, você vai perder tempo. Eu sei que as meninas sempre ficam bravas quando eu falo isso, mas sim, nós mulheres temos uma habilidade de fazer coisas manuais e cognitivas ao mesmo tempo. A história já mostrou isso, nem vou perder tempo dizendo com isso. Os homens, alguns desenvolveram essa habilidade, outros não, e tá tudo certo. Percebe? Mas, no geral, fazer duas coisas cognitivas ou duas coisas manuais ao mesmo tempo é perda de tempo. Então, vamos lá. Se eu venho com esta ilusão, se eu estou com uma overdose de informação, se eu ainda não me dei conta que o filtro é meu, que a curadoria é minha, eu vou entrar, então, naqueles caminhos em que lá na frente eu vou me sentir usada pela internet, que a internet é vilã e tudo mais, e não é. Então, resumindo tudo que você me perguntou, tempo é dinheiro? Depende da hora. Eu vou ter que também identificar quando o tempo não é dinheiro, para que eu use esse tempo livre. Não é livre com o telefonezinho aqui não, tá, gente? É livre. Nossa, mas para que, Isabela? A gente desaprendeu, né? A não fazer nada. A gente está muito intolerante, sabe, Rafa, ao silêncio. A gente está intolerante à demora. A gente está intolerante a tudo o que deveria ser necessário para a gente manter o nosso ritmo equilibrado. Percebe? Então, tudo é imediato, ou tudo é para ontem. Mas nem tudo é urgente. Na verdade, nada é urgente, porque é nessa ilusão, é nessa. Ou delusão, como a Monja Coen disse no livro, delusão é quando a gente acredita em algo que é ilusão. É como eu olhar um recorte na internet e acreditar que aquela foto, aquela pessoa é daquele jeito mesmo. Eu já sei que aquilo é um filtro. Percebe? Então, isso é perda de tempo. Então, eu posso continuar neste caminho, perdendo tempo com tudo isso. Ou, como a gente está propondo aqui, parar um pouquinho, fazer uma pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Tá? Eu preciso fazer um pouquinho de nada para conseguir fazer tudo. E por isso que espaços como esse, como o que você está proporcionando para mim, ele é fundamental para que as pessoas tenham consciência que, mesmo numa estrada de alta velocidade, tem radar e eu preciso frear. Por quê? Né? Então, é muito curioso eu falar assim para você, nós precisamos desacelerar nesse mundo express. Aliás, esse vai ser até o tema, um dos conteúdos do TED, que vai acontecer, o TEDx, em dezembro. Como desacelerar nesse mundo express? Eu não estou pedindo para ninguém parar. Agora parou, pronto, para tudo. Não. É só pegar o exemplo da estrada. Se eu estou numa estrada de alta velocidade, 120 km por hora, eu preciso parar em alguns momentos para poder continuar. Por que essa estrada tem limite? Porque se eu ultrapassar o limite, eu me coloco em risco e coloco outras pessoas em risco. Perfeito. Muita lucidez na reflexão, né? Muita lucidez. Quando você comentou da Monja Coen, ficou uma reflexão
na minha leitura que eu gostei demais, que inclusive é exemplificado, se eu não me engano, é com Candy Crush, né? Que fala quando você simplesmente vai passar o tempo, né? Você precisa passar o tempo, então você passa algumas horas ali naquele jogo. E que sentido faz, naquele período em que você está ali, de você vivenciar o tempo? Né? Nesse diálogo é interessante porque a gente muitas vezes não está conseguindo ter uma noção epistêmica da situação. Né? A gente está passando pelo tempo, talvez acreditando que esteja vivendo, né? E muitas vezes, quando a gente vai se deparar com isso, Isabela, a gente já está algumas horas na frente do Android, vem o sentimento de culpa, É. o quanto eu poderia ter lido, o quanto eu poderia ter feito, e eu vejo inúmeras pessoas com essa culpa, né? Uhum. E o tempo, por conta de ser multi, multi As percepções são estimulado, muito distintas. muita coisa. E parece que tudo também tem uma questão do pouco aprofundamento, né? A Sim. gente está muito conectado e talvez pela multiplicidade de contatos, de coisas, a gente não se aprofunda em absolutamente nada. Então a gente cai também num paradoxo, né? E o seu livro ele traz um suporte para compreender isso, né? Que eu assim, acho que é fundamental para a leitura. Mas Rafa, eu queria mencionar queria que você falasse, na verdade, sobre o descompasso em que nós entramos no período do isolamento social. Porque uhum. esse é um tema assim, muito interessante e que muitas pessoas se depararam com o contrário de suas expectativas. Preciso ter tempo, preciso ter tempo, preciso ter tempo. Né? Preciso ter tempo com a minha família, preciso ter um tempo para pensar sobre a minha vida. E diante dessa pausa involuntária também, né, de uma conjuntura social, as pessoas se depararam com algo desconhecido, que Sim. é o si mesmo. Né? Isso. Como funcionou isso para você, Isabela? O que o seu livro traz de contribuição para que a gente compreenda como lidar com essa, que também é um conceito que eu gostei muito que você coloca, que é sobre a identidade, né? Você atualizar a identidade, Atualização de identidade. a atualização de É. identidade. Conte para a gente como lidar nesse momento de isolamento social e É, sobre a atualização de identidade, o quão é importante. você vê, né, Rafa? Eu começo o livro provocando, trazendo o passado para a gente compreender o presente. É fundamental a gente dar uma olhadinha no retrovisor, né, para poder olhar para o para-brisa. É por isso que o retrovisor é bem menor do que o para-brisa, porque você também não pode ficar muito tempo parado no passado, mas ele serve de referência, muito importante, não é? Em relação à pandemia, muitos reclamaram daquilo que sempre pediram. Sim. Muitos reclamaram daquilo que sempre pediram. Quem pediu o quê, Isabela? Numa segunda-feira, muitas pessoas pediam mais tempo em casa, mais tempo com a família, né? Menos tempo no trânsito. Mas aí, quando não gastaram mais esse tempo no trânsito e ficaram mais tempo com a família, ué, mas marido? Esposa? Que família é essa? Uhum. Não existia mais tanta convivência. Né? Aliás, muitas famílias conviviam aos finais de semana e nas férias, o que, de novo, deixa todo mundo aqui no raso. Sim. Né? Então, todos vivemos num oceano de conhecimento com um dedo de profundidade. Então, Uhum. todo mundo sabe um pouquinho de tudo, mas no fundo não sabe nada. Por falta dessa pausa, dessa consciência, e que eu proponho, inclusive, algumas pessoas perguntam, ai, mas quanto tempo de pausa? Eu não tenho tempo. Eu falei, bom, um minuto dentro de 24 horas, acho que é razoável, né? Começando por um minuto. E começando por um minuto, Rafa, eu já vou chegar então na atualização de identidade, fazendo o quê? Uhum. Inspirando. Aliás, eu esqueci de pedir para o pessoal, quando estava chegando, para fazer uma inspiração profunda. Eu recomendo então que agora todos só respirem profundamente, pensem na respiração.
O intervalo entre a inspiração e a expiração, Rafa, é o que eu chamo de tempo. Porque quando a gente inspirar e não expirar mais, significa morte. Então, eu só tenderei a ter um tempo de qualidade se eu conseguir aceitar, para ter humildade, que sim, a respiração é quem vai dar o meu ritmo. Então, eu posso estar vivendo num mundo express, só que se eu tiver pelo menos consciência do que eu posso fazer com a minha respiração, eu vou ter o meu próprio ritmo. É por isso que pessoas que vivem em grandes cidades, algumas conseguem ter um ritmo mais orgânico, mais coerente com o ritmo biológico. E é por isso também que muitas pessoas que vivem em cidades pequenas, mas se estiverem hiperconectadas, estarão num ritmo absolutamente diferente. Então, eu posso equilibrar o meu estado interno, eu posso manter o meu ritmo saudável, eu posso ter o meu tempo de qualidade, mesmo vivendo num fuzuê, por exemplo, como São Paulo, em que você está sempre correndo contra o tempo. Quem já não falou isso? Quem corre contra o tempo, na verdade, está correndo contra a própria agenda. Pronto, falei. Dói, tá? Eu sei que dói, mas só assim que a gente acorda, Rafa. Quem corre contra o tempo está correndo com a própria agenda, está correndo com os prazos. Ai, mas Isabela, como você é rude, nem sempre os prazos foram determinados por mim. Sim. Mas então, eu tendo um prazo de fora, o que eu vou poder organizar dentro? Para não também sobrecarregar essa agenda. Aí entra o limite nesse mundo sem limites. A gente quer dizer sim para tudo. A gente tem muito medo das consequências do não. E aí é um papo com a outra live, tá, Rafa? Mas aí, todo esse caminho que eu traço do passado para o presente é para a gente fazer a atualização de identidade. Por que será, Rafael, e todos que estão aqui conosco, que a gente precisa atualizar o documento de identidade? De períodos em períodos, carteira de motorista. Será que a gente só muda fora? Ou a gente muda dentro? Né? Então, nós também mudamos dentro. Nós mudamos, as nossas células mudam, o nosso paladar muda, o nosso cheiro muda, né? A textura do nosso cabelo muda. Será que é só isso que muda? As minhas ideias também mudam, as minhas preferências mudam, as minhas amizades mudam. E, Rafael, se eu não parar para atualizar tudo isso, eu posso estar vivendo num tempo absolutamente equivocado, perdendo muito tempo com o que não mais faz sentido, né? E aí você vê um apego das pessoas a outras pessoas, amizades que não combinam mais com esta identidade que você tem. Você continua fazendo coisas que você nem gosta mais. Mas aí, né? Não, mas eu sempre fiz isso no passado. Sim, no passado. Ninguém é o passado. Tá certo? Então, é nessa atualização de identidade que eu preciso rever quem eu sou hoje. Isso vai passar, primeiro, onde eu estou? São Paulo. Que estação é? Inverno. Ah, mas está calor. Ah, sim, porque se eu me aproximo da primavera, os dias são mais quentes. Entende? Ah, antes... Ah, quantas horas eu preciso dormir? Ah, hoje eu preciso dormir 8 horas para estar funcionando muito bem no dia seguinte. Ah, mas no passado eu dormia 5 horas e estava ótima. Sim, no passado eu tinha 20 anos. Isso é, assim, a coisa mais chocante, tá? Da atualização de identidade. É quando você se dá conta que você está se esforçando, colocando a máquina para rodar numa velocidade insustentável, hoje, considerando suas características do passado, Rafa. Então eu preciso hoje reconhecer quais são as coisas essenciais da minha agenda. Eu, Isabela, hoje aprendi que minhas horas de sono, Rafa, são as coisas mais importantes da minha vida. Eu viro uma onça quando o meu marido, o Thiago Godoy, ele quer assistir uma série ou tem alguma festa e a gente, né, acaba ficando até mais tarde. Porque eu sei o custo disso para mim no dia seguinte. Eventualmente, uma coisa ou outra, tudo bem. Mas quando a exceção vira rotina, é aí que está o grande perigo. Quando a gente trata como normal o que é anormal, também é outro perigo. Então, é na atualização de identidade que eu vou conseguir planejar um futuro desejável e coerente, Rafa.
Santo Agostinho, eu trago no livro, ele foi um grande estudioso de séculos atrás, dizendo que o correto era a gente chamar presente do passado e presente do futuro. Por quê? Eu te pergunto, Rafael, aonde estão passado e futuro? Estão no presente. Eu só consigo lembrar do passado agora. Eu só consigo pensar no futuro agora. Para quem está entrando aqui na live, já já vai acabar e pode ser que pegou só esse pedaço e fala, nossa, que papo maluco. Não. A gente está o tempo inteiro ou lembrando de algo do passado, ou lembrando de algo que eu tenho que fazer no futuro e planejando, né? Ou sofrendo para frente, ou sofrendo para trás. Ou seja, dificilmente você tem consciência das consequências dos seus atos hoje. E Rafa, para encerrar essa parte, muitas pessoas só querem um futuro desejável, né? Nossa, eu quero um futuro assim, eu quero uma aposentadoria assado. E aí eu provoco. Qual passado você quer ter? Você quer se orgulhar do seu passado também? Então, eu só terei, olha a linguagem, eu só terei um passado que eu me orgulhe em um futuro desejável se eu tiver consciência das consequências do que eu faço agora. E para isso eu preciso fazer a atualização de identidade, Rafa. Senão eu vou perder tempo precioso querendo fazer as coisas hoje com uma saúde, com uma condição do passado. Faz sentido? Totalmente, totalmente. Falo Muito muito, né? esclarecedor, né? Muito Falo muito. esclarecedor, na verdade. É muito. Amplia muita coisa, né? Essa coisa do qual será o passado que você vai desejar. Isso é incrível, né? É uma sacada assim, incrível. Agora é interessante isso, e a gente tem aqui 8 minutos de live. Infelizmente, o tempo aqui Marcaremos outras. mas assim, muito rico, né, esse diálogo, muito interessante, mas eu não gostaria que findasse essa nossa conversa, Isabela, porque inclusive é um capítulo que eu gostei muito, que você vai desdobrando, né, a música sobretudo, mas pensando a arte nessa como instrumento do tempo, né? E eu gostei demais assim porque há uma estigmatização, né, da arte, do ócio criativo, do que é contemplar uma obra de arte, né? Muitas vezes é colocado como algo risível, desnecessário, uma reflexão, a poesia, a própria você pintar um quadro, enfim, nas demandas do capitalismo isso vai ficando cada vez mais estigmatizado. Eu Porque gostaria tempo que é você dinheiro falasse. Sim, sim. o tempo Eu todo. gostaria que você. É muito difícil de lidar por vezes, até porque a gente acaba se culpando, talvez, né, por ter um debruçamento estético, uma questão sobre o sublime, enfim. Eu gostaria que você falasse para a gente o quão preponderante é para uma vida salutar a arte, a música, e como se dá isso de uma maneira mais do que subjetiva, mas para a saúde mesmo do corpo, para a saúde da vida. Quão é Pronto. preponderante, Isabela, por gentileza? Ô, Rafa, é muito curioso quando você me pergunta isso, porque, como eu disse, nós estamos desaprendendo a contemplar. Né? Nós estamos intolerantes ao silêncio, à pausa, à demora, esquecendo que antes uma carta demorava meses e hoje eu não tenho paciência para o download de um documento. Então a gente vai se cobrando e se colocando mais numa velocidade que vai também nos distanciando da arte, que vai nos distanciando do natural, que vai nos distanciando de nós mesmos. Então, estamos iludidos, indo de tela em tela, né, um oceano de conhecimento com dedo de profundidade, e parece que se eu investir o meu tempo numa livraria, eu estou perdendo tempo. E eu digo que é absolutamente o contrário. Percebe? Então, eu preciso, nessa atualização de identidade, reconhecer se tempo é dinheiro o tempo inteiro, ou se eu preciso de um tempo livre para reorganizar minhas ideias, refrescar os pensamentos. E aí, Rafa, a gente está falando de uma coisa que é muito individual. Porque uns olham para um jardim e se admiram.
Uns olham para uma livraria como a Martins Fontes e ficam excitados, outros não. Outros passam por o jardim e não percebem a beleza dele. Então, veja, a gente acabou nem entrando muito em relação ao isolamento, mas nesta parada involuntária, alguns despertaram, outros não. Alguns ficaram ansiosos, outros não. Alguns admiram a Mona Lisa no Louvre, outros não. Percebe? Então, o que nos torna iguais são as nossas diferenças. E aí o que eu vejo como um grande ganho de tempo, Rafa, é a gente realmente estar com os afins e não perder mais tempo com aquelas pessoas que não estão mais na mesma vibe, sabe? E a música, por exemplo, é um grande exemplo disso. Né? Você falou agora há pouco, aí vai tocar Epitáfio. Devia ter feito mais, trabalhado menos, blá, 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 blá. Eu posso escolher qual é a minha música. Lenine canta Paciência, né? Precisamos de calma na alma. Então, qual é a música que eu quero que seja o instrumento? Né? Qual música eu quero que marque o meu período? Que marque este meu momento? Sabe, Rafa? Então, quando você olha para o seu tempo finito, dentro do tempo infinito, as coisas começam a ficar um pouquinho mais, cada uma no seu lugar. O que eu já digo é que não tem nada certo nem errado, tem a sua percepção. Tá? E se o tempo parece maior ou menor, isso quem vai definir é cada um. De novo, porque o tempo da natureza continua igual. Respondi para você? Seguramente. Mais uma vez, com muita clareza, muita inteligência, né? Adorei a resposta. A gente tem agora 3 minutos para findar a live, Isabela. Muito conteúdo, um papo muito legal. Reforçar para a galera. Leiam o livro, dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. A Isabela fez um trabalho muito especial, cuidadoso. Aqui vai versar com filosofia, ciência, espiritualidade. Acho que vale a pena a leitura. Posso te propor uma coisa? Pois não, claro. Quem quiser adquirir o livro digitalmente, a gente pode fazer o seguinte, até sexta-feira, por exemplo, aí na sexta-feira eu vou e coloco uma dedicatória em cada livro. O que você acha? Legal. Que aí vocês podem entregar na casa das pessoas como uma dedicatória. Sabe por quê? Porque se quem está nos acompanhando vai dedicar tempo para a leitura do livro, o mínimo que eu posso fazer é dedicar um pouco do meu tempo para colocar uma dedicatória para cada um. Tá? Então, quem adquirir pela livraria, até sexta-feira, eu passo aí, se puder. Vou de máscara, tá, gente? Pode deixar. E coloco uma dedicatória. O que você acha? Acho fantástico. A equipe aqui do marketing já mencionou que a gente acerta os detalhes depois por direct, tá? E é muita gratidão, né? Você tem uma generosidade imensa, uma boa vontade, uma inteligência que democratiza todo esse conhecimento para a gente. Isabela, profundamente grato. A Martins Fontes Paulista não tem palavras para agradecer esse momento, essa generosidade, essa bondade. Muito grato. Tenha uma ótima noite. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Isabela. Pelo seu tempo, pelo tempo de todos. Obrigada pela confiança e até mais. Até mais, galera. Não deixe de fazer aquisição. Dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Um abraço forte. Até mais ver. Até a próxima live, galera.